queridos estudantes da Rede Estadual de Ensino do Tocantins. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ingrid, professora de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui juntinhos para falar de literatura, mais precisamente da literatura barroca no Brasil. Hoje eu quero trazer para você uma perspectiva da literatura barroca voltada ali para a análise de alguns textos, onde nós veremos de fato como aquelas características que em outro momento você já estudou, elas são disseminadas dentro desses textos. Quero apresentar para vocês ali os maiores nomes que nós temos dentro da literatura, que é Gregório de Matos, que ele foi um grande percursor da poesia, e também o grande percursor da prosa, que é o Padre Antônio de Vieira. Nós veremos hoje esses textos, essas aplicações e as construções semânticas, sintáticas, que estão dentro desse texto, construindo sentido. Perfeito? Então vamos agora começar a nossa aula. Então, só para a gente introduzir, né, não ir diretamente ali para a análise da obra, é importante que você entenda que o Barroco no Brasil, ele foi um movimento artístico e cultural. Por que nós falamos artístico e cultural, pessoal? Porque ele não abrangiu apenas ali a literatura, mas outras formas de arte, tá? Apesar de que a nossa aula vai ser voltada só para a literatura, ele está ali dentro de outros setores da arte e da cultura. E esse movimento, pessoal, ele se manifestou ali no século XVII e também em parte do século XVIII, e não se limitou apenas à literatura. Na literatura, mais precisamente, teve como marca inicial a publicação da obra Prosopopeia, do autor Bento Teixeira. Então, nós temos aí, por meio de Bento Teixeira, né, o pontapé inicial, o marco histórico inicial da obra literária barroca dentro do nosso país, certo? Vamos lá para o nosso próximo slide? Dentro dessa literatura, pessoal, nós podemos destacar aí como principais autores Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, pois eles personificaram duas vertentes desse estilo, o ocultismo e o conceptismo, tá? Importante também mencionar que nós não entraremos dentro exatamente desses dois estudos aqui, mas eu precisava destacar essas duas perspectivas para você. Perfeitinho? Compreendido? Então, com vocês, o nosso grandiosíssimo Gregório de Matos. Quem foi ele? Ele foi um dos maiores poetas brasileiros no período barroco. Além de poeta, Gregório foi advogado durante o período colonial. E aí, quando a gente destaca aí, né, essa formação dele, é importante para que você entenda, e eu reforço mais uma vez, que naquela época, a pessoa que ela tinha acesso a estudos é porque, de fato, ela tinha uma base econômica ali sólida. Gregório de Matos, por exemplo, por mais que ele criticasse tudo isso, ele é um herdeiro ali, né, ele faz parte de uma família nobre vinda lá de Portugal. Então, ele tem suas raízes ali, né, dentro da nobreza, e ele foi uma voz forte para aqueles que eram ali, né, tinham um poder aquisitivo menor, eram explorados pela sociedade daquela época. Então, ele foi conhecido no Brasil como Boca do Inferno. Por quê, pessoal? Por que ele é chamado de Boca do Inferno dentro do nosso país? Ficou conhecido dessa maneira. Gregório de Matos, ele foi um assíduo crítico de quem? De quem? Daquela personagem importantíssima que nós temos na nossa literatura, a Igreja Católica. Ele criticava ali, né, como essas pessoas elas eram hipócritas, pregavam uma coisa e viviam outra. Pregava que você tinha que se abster de riquezas, mas era uma grande exploradora econômica aí. Pregava contra a luxúria, mas denunciava a maneira, né, como os padres, as freiras, as pessoas que eram ligadas ao clero, elas tinham uma vida dupla. Aquela vida lá dentro da igreja, no altar, né, com a aparência de santidade e por trás vivendo tudo que era contrário àquilo. Então, se ele criticou a Igreja Católica, ele foi visto como inimigo. Se ele foi visto como inimigo, foi apelidado ali pela sociedade daquela época como Boca do Inferno, porque ali as pessoas viam ele como alguém que queria derrubar a igreja, que era inimigo da igreja, e não apenas como alguém que de fato queria trazer à tona, por meio da literatura, por meio da escrita poética, tudo aquilo que era uma realidade da sociedade daquela época. E ele vai aí, né, ficar muito famoso por meio dos seus sonetos satíricos, onde ele vai atacar, muitas das vezes, a sociedade baiana da época. E por que a sociedade baiana da época? Porque, pessoal, aquela época, a Bahia ali, ela era um grande eixo econômico do nosso país.
principalmente por meio da produção, né, açucareira, a exploração da cana-de-açúcar, produção açucareira, ele era ali, né, um morador daquela época ali. Então ele criticava isso, essa exploração que a Bahia fazia com indígenas, com as pessoas que foram trazidas da África para o nosso país. E lógico, né, a maneira como a igreja estava bastante relacionada com tudo aquilo. Então ele explorou bastante a sátira, ele explorou bastante essa questão da dualidade que é própria do barroco, né, dentro da sua poesia, trazendo essa perspectiva aí de ideias que são contrárias umas às outras, né, a carnalidade e a santidade, o santo e o profano, né, tudo aquilo que era uma coisa contrária à outra, Gregório de Matos, ele explorava bastante ali dentro da sua produção literária. Antes da gente conhecer de fato, analisar uma obra aí de Gregório de Matos, é importante também que você compreenda que ele era bastante valorizador das línguas indígenas daquela época, sabia? Tanto é que nós temos uma característica importante dentro do barroco, né, que é a informalidade utilizada em algumas obras aí. Por quê? Porque ele gostava de explorar, trazer dialetos que eram típicos dos indígenas, por exemplo, trazendo uma valorização para essa língua, né? Porque os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, eles eram vistos como atrasados, como pessoas que, na verdade, nem como pessoas de verdade eram vistas, eram como se fossem animais. E ele tem essa característica aí de valorizar, pelo menos aí, né, até onde nós temos informação, a língua tupi, a língua dos indígenas que ele teve contato àquela época. Então você percebe a importância aí desse personagem dentro da nossa sociedade, né? Como a literatura ela foi importante ali, né? Para trazer valorização para um povo que até o momento eles eram vistos apenas como mão de obra, como alguém que serviria, né? Ali para a coroa, para a riqueza de Portugal. Pois bem, ele tem essa característica. Outro fato importante acerca de Gregório de Matos é que muitas das suas obras não foram publicadas por ele. Então há ali até um conflito, né, por parte de estudiosos da literatura, se de fato obras, né, que são conhecidas hoje como dele foram realmente escritas por ele, porque ele não foi ali, né, não publicou grande parte das suas obras, que conta aí com mais de 700 escritos dentro da poesia. Veja como ele produziu dentro daquela época e que ainda assim a produção literária era bastante escassa no nosso país. Certinho? Compreendido? Então eu quero colocar para você, no nosso próximo slide aí, uma pequena obra de Gregório de Matos para que a gente consiga analisar. Vamos lá? Diz assim, uma poesia dele que eu peguei só um trechinho, tá? Depois, se você tiver curiosidade, você pode buscar no Google, que aí você vai ver a poesia completa e vai conseguir observar esses aspectos que nós iremos destacar aqui. O nome da poesia é A Cidade da Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante, estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu, tu a mim constante. Então nós temos aqui 3 pontos importantíssimos acerca dessa produção de Gregório de Matos para a gente destacar. Primeiro, este trecho ele vai ilustrar a antítese entre uma cidade que é pobre e que é rica, que é dessemelhante e que é constante, trazendo aí, pessoal, uma crítica social. Então, como eu falei para você, a Bahia, naquela época, ela era um eixo econômico importantíssimo para o nosso país, por meio de quê? Exatamente, da produção do açúcar. Então, é óbvio que ela era uma cidade rica, que ela era um estado rico, não é? Pois bem, contudo, quando ele diz ali né, que esse estado ele é pobre, ele está denunciando a pobreza espiritual daquela sociedade. Que eu já falei para você, Gregório de Matos ele é conhecido como Boca do Inferno, justamente por trazer à tona, por meio dos seus escritos, a hipocrisia né, espiritual que as pessoas viviam, de pregar algo, falar sobre né, uma vida perfeita que se devia viver, mas por trás estavam entregues a tudo aquilo que era tido ali pela instituição, pelas pessoas como algo pecaminoso, errado, afastado de uma vida nobre. Então isso é denunciado aqui meio desse trecho, certo? Segundo ponto que a gente pode destacar, que Gregório ele lamenta essa decadência moral da Bahia, que apesar da sua riqueza material, né, para alguns, não era todo mundo que era rico, quem era rico ali eram os detentores dos engenhos, né, aqueles que estavam ali na hierarquia mais alta, eles de fato eram ricos, e ela está espiritualmente empobrecida, como eu falei aqui para você acerca dessa antítese, né? Entre esse estado que é pobre e esse estado que é rico ao mesmo tempo.
Terceiro ponto, pessoal, importantíssimo, é que ele se coloca também como parte dessa decadência do a mim empenhado. A poesia satírica de Gregório é um espelho das contradições do Brasil colonial. Então, Gregório, quando ele se coloca dentro, né, dessa perspectiva aí, né, da Bahia, dele também ser alguém que não está dentro ali do que seria o ideal, ele meio que reconhece esse lugar de privilégio que ele possui. Talvez por isso ele deu essa voz, né, para as pessoas ali que eram exploradas, para aquela sociedade que não era vista dentro de um estado tão rico como a Bahia daquela época. Conseguiu perceber? Então vamos lá para o nosso próximo slide. Agora nós temos outro personagem importantíssimo. Ele aqui, pessoal, ele já tem mais um destaque da prosa, certo? Quando a gente fala de prosa, são esses textos aí escritos em parágrafos, que são diferentes da poesia. Que é quem? O grandiosíssimo Padre Antônio Vieira. Veja que eu quis colocar uma ilustração dele aqui. Naquela época não tinha fotos, né? O que a gente tem no máximo são pinturas, em que ele está ao lado ali de indígenas, né? Por quê? Ele foi um grande defensor desse povo. Claro que certamente ele buscou levar a sua fé, a religião católica para dentro dessas pessoas, mas ainda assim, pessoal, ele era um grande crítico da exploração que esses povos, assim também como os escravos, né? Os escravos africanos sofriam dentro do nosso país. Então ele foi um orador, ele foi filósofo, ele foi escritor, assim como também, obviamente, um dos missionários enviados para a catequização dos indígenas na conquista do Brasil do século XVII. Ao lado do padre Manuel da Nóbrega, foi um defensor de indígenas e judeus, se posicionando contra a escravização e a Inquisição. Então, o Padre Antônio Vieira, ele também vai trazer essa perspectiva, essa dualidade ali da sociedade. Num lugar, uma sociedade que era muito rica, esbanjava, vivia o melhor dessa terra, e do outro lado, uma sociedade pobre, pessoas que eram exploradas, pessoas ali que não tinham o mínimo da dignidade. O Padre Antônio Vieira, ele vai ser um crítico disso, e grandiosíssimo defensor dos indígenas daquela época. Nós veremos isso por meio das suas obras. Se você tiver depois a curiosidade de procurar no Google, você vai perceber isso, né? Fazendo uma rápida pesquisa na internet, você vai perceber isso. Então, o Padre Antônio de Vieira, ele também é muito conhecido ali por ser um dos maiores oradores que já pisaram aqui, né? Nesse país, no nosso país. Ele, de fato, dominava essa técnica de comunicação ali dentro daquela perspectiva, certo? Eu já quero colocar para você no nosso próximo slide uma obra dele para a gente conhecer. Essa obra dele é intitulada Sermão de Santo Antônio, tá? Aqui é só um trechinho, pessoal, que eu ainda recortei, porque não dá para colocar um texto imenso para vocês. Mas aí eu instigo vocês mais uma vez a pesquisar, a conhecer, procurar vídeo no YouTube para que você possa conhecer de fato, né? Eu sei que há uma linguagem aqui mais erudita, muitas das vezes não desperta o nosso interesse, mas à medida que você vai lendo, conhecendo, você vai desenvolver aqui a sua compreensão acerca disso, tá? Isso agrega no seu conhecimento, na sua bagagem cultural. Diz assim, Sermão de Santo Antônio. Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servi-vosão de confusão, já que não seja de emenda. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem aos pequenos. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos nem 1000 para um só grande. Então, nós temos aqui um texto do Padre Antônio Vieira, nós iremos analisar agora. O ponto 1 que eu quero destacar para você é que neste sermão, Vieira utiliza a metáfora dos peixes para criticar os vícios do homem. Então, ele traz ali uma metáfora, né? O Barroco, ele tem muito disso, de explorar bastante figuras de linguagem, né? Que faz essa construção, uma construção além daquilo que nós estamos vendo escrito. E exatamente nessa obra, que é uma das mais conhecidas que ele tem aí, né? Das que mais repercutiram dentro da sua produção literária, ele faz uma crítica sobre o quê? Sobre quem tem muito, quem é considerado grande e quem é considerado pequeno. Você percebe que durante toda a leitura do trecho que nós trouxemos, o Padre Antônio Vieira, ele fala muito sobre essas pessoas pequenas, os grandes e os pequenos, os grandes e os pequenos. Trazendo o quê? Essa dualidade.
trazendo essa antítese viva da sociedade entre quem é rico e quem é pobre. Trazendo essa perspectiva de como quem quanto mais tem, a pessoa que mais tem, ela mais explora a pessoa que tem menos. Ou seja, trazendo uma visão, um olhar de fato ali, né, empático para minorias dentro da sociedade. Então, ele vai utilizar de metáforas, né, dos peixes para criticar o quê? Os vícios dos homens, tá bom? Aí a gente vai aqui para o nosso ponto 2, que diz assim: ele repreende os peixes grandes que comem os pequenos, ou seja, os poderosos que estão oprimindo os fracos. Quem eram os poderosos, pessoal? É quem era dono de fazenda, quem produzia. Mais tarde, né, quem foram ali os grandes exploradores das jazidas de minérios. Tudo isso ele é considerado como poderoso. Os políticos, quem tinha poder político, econômico, quem tinha poder até mesmo dentro da Igreja Católica, tudo isso entra dentro dessa crítica que Vieira está trazendo no texto dele. Os roncadores, que também ali a gente pode traduzir como pessoas que são orgulhosas, né? Algo que é até um pecado, segundo a perspectiva cristã. Os pegadores, ou seja, que são aqueles parasitas, as pessoas que de fato exploram uns aos outros. E os voadores, os que se elevam sem mérito. Então veja que ele explora bastante ali do uso de metáforas, né? Ele traz nomes para se referir a certos aspectos, a certas características da sociedade daquela época, mais uma vez, tecendo crítica a essa sociedade. Criticando, trazendo essa perspectiva de que, olha, sempre aquele que mais tem, ele mais tira daquele que nada tem. E ele, obviamente, era totalmente contrário a essas práticas. Vamos lá para o nosso próximo slide? Ainda é importante a gente destacar mais algumas coisas. A estrutura desse sermão é algo que a gente não consegue perceber só pelo trecho. Mas, mais uma vez, eu peço, vá até o Google, pesquise sobre esse sermão, leia que você vai perceber que ele vai seguir uma estrutura rigorosa, com exórdio, ou seja, uma introdução, desenvolvimento e peroração. Isso aqui que é bastante característico, né, de textos escritos em prosa. Então, ele traz tudo isso dentro da sua escrita ali. Quinto ponto, né? O uso da alegoria, ou seja, os peixes são uma alegoria para diferentes tipos de homem na sociedade. Alegoria, pessoal, pode ser compreendido aqui como toda a construção que um autor faz para se chegar a uma metáfora, tá? Então, a alegoria dentro dessa perspectiva aqui é isso. Você faz toda uma construção de ideias que ao final será resumida em uma metáfora. E outro ponto é o foco na razão. Sua persuasão não se dá pela emoção exacerbada, mas pela clareza do raciocínio e pela força dos argumentos, características marcantes do conceptismo. Então, Vieira ele tinha ali fortes argumentos críticos contra essa sociedade, tendo uma visão de mudança, de atualização daquilo que era tido como normal, que era tido como bom daquela época, mas que, óbvio, né, já haviam grandes críticos ali que ajudaram na evolução desse país enquanto sociedade. Perfeitinho? Nós chegamos agora à nossa melhor hora, que é a hora da atividade. O momento em que você vai praticar aquilo que nós vimos aqui hoje. E aí, a nossa questão, ela vai te fazer uma pergunta sobre a obra de Gregório de Matos. E nós vimos aqui hoje, percebemos, né, dentro daquilo que o tempo da nossa aula nos permitiu, há algumas perspectivas importantes. E eu vou te dar o tempo de 5 minutos para que você faça essa atividade e eu retorno para a gente corrigir, tá? Atenção, capricha, eu tenho certeza que você é capaz. Até já já.
Oi, atenção, a prof voltou para a gente corrigir. Eu trouxe aí para você uma questão de vestibular, para que você veja como os vestibulares, né? Possivelmente até mesmo o Enem está cobrando isso de literatura que nós estamos vendo agora. Então diz assim, o FRN. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende: letra A, poesia épico, amorosa e obras dramáticas. Gregório de Matos, pessoal, tem até sim poesias ali voltadas para o amor, né? Trazendo também essa perspectiva do sofrimento que o amor pode causar. Contudo, dizer que ele é voltado para isso, não. Gregório de Matos ele é conhecido por outra característica da sua poesia, que não é o amor, tá bom? Então a letra A a gente pode descartar tranquilamente. Letra B. Poesia satírica e contos burlescos. Quando a gente fala burlescos, né, relativo ali à burguesia. Será, pessoal, que ele traz ali uma poesia que é satírica, que ela vai criticar, usar desse humor ácido, né, da ironia, explorando outras figuras de linguagem aí também, para trazer uma crítica? Será que ele ali, né, ele está explorando o lirismo, ele traz uma exploração acerca de caráter religioso, caráter amoroso? Nós vimos isso hoje sobre ele. Olha aqui falando sobre a poesia satírica. Talvez seja a letra C também, pode ser. Mas nós iremos continuar analisando, né, a letra D e a letra E, para a gente descartar ali conscientemente, tela cheia. A letra D diz que é uma poesia confessional e autos religiosos. Aqui a gente já pode descartar, porque ele não tem essa perspectiva de trazer autos religiosos não, tá? Letra E, poesia lírica e teatro de costumes. Também não, tá? Nós estamos aqui entre a letra B e a letra C. Qual será a nossa resposta? Letra Z, poesia lírica de caráter religioso e amoroso. E também poesia satírica, que é a que mais se destaca ali dentro da obra do grandiosíssimo Gregório de Matos. Perfeito? Só que a nossa aula ainda não acabou. Eu tenho mais uma questãozinha para você treinar mais um pouquinho, tá? Já vou colocar na nossa próxima tela, a nossa última questão do dia, te dar mais 5 minutinhos e eu volto para a gente corrigir. Até já já!
Atenção, atenção, estão prontos para a nossa correção? Então, tela cheia, vamos lá. Diz assim a nossa questão. Perceba que ele vai iniciar com um pequeno trecho de um texto de Gregório de Matos, tá? Para em seguida, de fato, ele nos dar o comando. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Nos versos citados, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos. Então, tá bom. Ele fala que ele empregou uma figura de linguagem e ele diz aí qual é a característica dessa figura, pessoal. Atenção! São o quê? Significados opostos que essa figura de linguagem vai trazer. Como exemplo, tristeza e alegria, né? Eles são uma coisa contrária à outra, não é mesmo? Aí, a questão, ela quer saber qual é o nome dessa figura de linguagem, pessoal, se você conhece. Letra A, metáfora? Não, né, pessoal? Você, aluno do ensino médio, já conhece a metáfora e sabe que a metáfora ela é uma comparação sem o uso da conjunção comparativa. Ela não tem aí essa perspectiva de trazer dentro de um mesmo contexto palavras com significados opostos. Então, a letra A a gente já vai excluir, tela cheia. Letra B, a aliteração. A aliteração, pessoal, também não pode ser, porque ela não busca trazer palavras dentro de um mesmo contexto que possui significados opostos. Pelo contrário, a aliteração ela tem um foco no som da palavra. Ela utiliza um recurso ali de repetição, tá, de fonemas, para trazer uma certa construção de sons dentro de um mesmo texto, certo? Dentro da poesia principalmente. Então, também não pode ser a letra B, tela cheia. Letra C, eufemismo. A letra C também não vai ser. Por que que não vai ser a letra C? O eufemismo, ele também não tem essa característica dada pela questão. Quando nós falamos de eufemismo, nós estamos falando de quê? De uma tentativa de suavizar uma informação. Exemplo, é mais tranquilo eu dizer assim, fulano morreu ou fulano passou dessa para melhor. Tá vendo que há uma diferença? Pois bem, esse é o eufemismo, uma suavização de uma informação por meio de um jogo de palavras, tela cheia. Então, a gente também risca a letra C. Letra D, antítese. Agora sim, pessoal. Agora nós encontramos aí a nossa resposta. A antítese, ela trabalha com esse jogo de palavras dentro de um mesmo contexto em que elas possuem significados opostos. Antítese, olha, anti, uma está contrária à outra, vão em rumos diferentes. Como o exemplo que a questão trouxe, né? Tristeza e alegria. Então, a letra D, de fato, é a nossa resposta. Letra D, a gente marca. E também não vai ser sinédoque, né? Porque ele aí é uma espécie de metonímia, mas nós não iremos aprofundar neste momento. Então, conferindo nosso gabarito. A letra D é a nossa resposta correta. E aí nós fechamos com chave de ouro aqui, nessa análise de obras dentro do Barroco. E eu espero que você tenha aproveitado bastante a nossa aula, esse momento de discussão. Para mais dúvidas, né, esclarecimentos, procure o seu professor da aula presencial, tá bom? Sempre é um prazer poder compartilhar conhecimentos com vocês e levar para todo o nosso estado, para toda a nossa rede de educação, tudo isso que é possível trabalhar por meio aqui, né, das videoaulas, por meio da educação híbrida. Eu agradeço muito a sua presença aqui, agradeço a sua atenção e espero que você tenha uma excelente aula com o seu professor. Até mais, tchau!